Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha em todas as plataformas digitais e também no canal 8 da Adil TV. Inicia agora o Expresso Meio-Dia pela Conecta Mais TV, trazendo notícia, atualização e informação na hora do seu almoço. Nesse momento, a temperatura é de 23 graus, o céu segue nublado em Nova Prata, com algumas nuvens, o sol brilha. Não há chance de chuva durante o dia de hoje, de acordo com as previsões. E o nosso giro de notícias inicia pelo futebol, falando da dupla Grenal. Hoje à noite, às 10 horas da noite, vai a campo Internacional e Caxias, no estádio Beira-Rio, abrindo a 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Inter vem aí com a escalação de Marcelo Lomba, Moisés, Vitor Cuesta, Zé Gabriel, Rodinei, Rodrigo Dourado, Praxedes, Edenilson, Patrick, Caio e Yuri Alberto, ou Paolo Guerreiro. E o Colorado busca a liderança isolada. Do outro lado, o time do Caxias estreia com Marcelo Pitol, Bruno Ré, Thiago Salles, Guilherme Mates, Edson Diniz. No meio-campo, Juliano, Marlon e Diego Oliveira. E na frente, Mazola, Giovanni Gomes e John Clay. Vai abrir aí a 6ª rodada do Campeonato Gaúcho, 10 horas da noite, estádio Beira-Rio, Internacional e Caxias. Pelo lado tricolor do estado, o Grêmio mira grandes reforços, mas as tratativas emperram há 2 semanas da Libertadores da América. O time tenta contratar um volante e um centroavante, e o presidente Romildo Bolzan afirma que trabalha em várias frentes. Porém, até o momento, não há sinalização de algum desfecho. E no Gauchão, o Grêmio segue com o técnico interino e também com o time dos garotos, né? Enquanto o time titular ainda está em férias, devendo retornar nos próximos dias ao centro de treinamentos para se preparar para a Libertadores da América. Iniciando as nossas notícias da região, começando por Nova Prata, o aviso para biomédicos, veterinários, terapeutas ocupacionais, secretários de dentistas, nutricionistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. A Secretaria de Saúde pede para que entrem em contato para cadastro prévio de realização de vacina contra a Covid-19. O telefone é o 3242-9920. Então, profissionais da saúde que ainda não tiveram a sua vacina efetivada devem fazer o contato com a Secretaria para a realização de cadastro prévio. Boa notícia nessa manhã também para o Hospital São João Batista, conforme informa a Rádio Estúdio, uma doação de um respirador feito pela família de Dorvalino e Túlio Zamin. Um aparelho de respiração não invasivo, conhecido como VNI, foi entregue como doação da família Zamin ao Hospital São João Batista, como gesto de gratidão às equipes que trabalham na linha de frente na pandemia. Representando a família, esteve a filha Lígia Zamin. Informações para o hospital também desta manhã, foi recebido pela Casa de Saúde, através de emenda impositiva do vereador e presidente da Câmara, Gilmar Perusso, 6 cadeiras destinadas a banho de pacientes. O vereador também repassa aí que foram aproximadamente encaminhados ao hospital R$500 mil em doações, aparelhos e outros utensílios que serão utilizados através das verbas dirigidas pela Câmara de Vereadores. Não são só famílias, nem somente os órgãos públicos, mas diversas fontes da comunidade entregam todo tipo de doação à Casa de Saúde. E doações não param de chegar. Na semana passada, bombonas de água doadas por uma pessoa que preferiu não se identificar. No sábado, várias caixas de alimentos do município de Vila Flores. Na segunda-feira, alimentos doados por Ângelo Romanini e família. No dia 23, foram doados por Broco Comércio de Frutas e Cereais, também vários doativos. A gratidão de todas as pessoas que trabalham no hospital, as empresas e também as pessoas físicas que fazem doações de qualquer volume ou quantidade ou material. Tudo isso nesse momento é extremamente necessário ao Hospital São João Batista. Informação para Veranópolis, na terra da longevidade,
A Univates vai oferecer curso de técnico em segurança do trabalho e também aí outros cursos técnicos como o técnico em edificação e de segurança estão à disposição. Podem ser as matrículas efetuadas até o dia 30/3 e o desconto de 20% nas 3 primeiras parcelas. As informações pelo telefone 999348963 ou diretamente no Colégio Regina Selle, que está recebendo aí essas informações. Na Serra Gaúcha, as notícias dessa manhã dão conta de que a Prefeitura de Bento Gonçalves adquiriu novas 3 ambulâncias. Conforme a Rádio Difusora, o prefeito Diogo Siqueira, juntamente com o vice-prefeito Amarildo Lucatelli, assinou no dia de ontem um contrato para a compra de 3 ambulâncias para o município. Os veículos serão destinados ao setor de transporte da Secretaria de Saúde, ampliando o atendimento à população. A compra foi realizada por meio de pregão eletrônico com investimento de cerca de R$630 mil e o recurso está disponível a partir de portaria do governo do estado. Mais informações também para Bento, falando da área empresarial e de tecnologia. A Tramontini Tratores lança um novo protótipo, o trator TRX 5800. Apresentou a sua novidade para os produtores rurais. É um novo trator que pode ser utilizado nas mais diversas frentes, em especial aí na lavoura da uva, que é muito comum na região de Bento Gonçalves e pode ser encontrado no representante Antônio Carraro, aí na cidade de Bento. A Secretaria de Agricultura de Bento Gonçalves também alerta os produtores rurais para o descarte correto de embalagens de agrotóxicos. Desde os dias 6 de julho de 2000, é obrigatório que o produtor rural devolva as embalagens, conforme Lei Federal 9974. Para isso, deve-se separar os frascos, realizar a lavagem correta e entregar justamente nos pontos de venda ou nos locais apropriados para receber esse tipo de material. Não pode ser descartado junto ao lixo comum por ter resquício de produtos químicos. Falando da economia, em Bento, a 4ª melhor performance na criação de empregos no Rio Grande do Sul. Em janeiro, a cidade registrou um saldo positivo de 855 vagas, conforme análise do Ministério da Economia. Em dezembro, o saldo havia sido negativo e houve uma recuperação no mês de janeiro. Segundo a análise do Observatório da Economia do Centro de Indústria e Comércio de Bento Gonçalves, os números foram impulsionados pela indústria com um grande salto, o setor de serviços e a área industrial moveleira, alimentícia e de bebidas. E nas informações dão conta que Bento Gonçalves acabou sendo a 4ª cidade no estado do Rio Grande do Sul com o saldo positivo na geração de empregos no mês de janeiro. Por outro lado, em Caxias do Sul, a economia apresentou uma queda de 4,5% no primeiro mês deste ano. A Câmara de Indústria, Comércios e Serviços divulgou o Boletim de Desempenho de Caxias do Sul referente ao mês de janeiro, e as informações foram compartilhadas. Conforme a Rádio Caxias, o comércio acabou sofrendo mais. O setor registrou uma queda de 10% no primeiro mês do ano, acumulando uma negativa de 8,6%. A indústria reagiu com um prejuízo menor, ficando com um índice de 0,4%. No acumulado, a atividade econômica caxiense registrou uma retração no último ano de cerca de 9% em relação ao desempenho do ano anterior. Por falar em economia caxiense, uma daquelas que já foi uma das maiores indústrias do município, a Guerra S.A., e que entrou em processo de convolução de falência, teve os seus ativos, a massa falida, vendida para a AB Rodoforte, um grupo de Sumaré que trabalha em implementos rodoviários. O comunicado foi feito na última segunda-feira, quando a empresa de São Paulo deu lance para a compra de toda a massa falida das plantas da Guerra S.A. Com isso, vamos ver aí se a retomada da empresa em Caxias do Sul poderá ser viabilizada a partir de novos investimentos. A massa falida incluía aí estoques remanescentes, também os pavilhões da guerra, que ocupam uma área generosa no município de Caxias do Sul. Com informações que nós temos também com efetivo reduzido,
A agência do Cine, na cidade caxiense, reabre as portas para atender quem está à procura de oportunidades. A reabertura será no dia de hoje, a partir das 8 até as 14 horas, sem fechar ao meio-dia. Durante o expediente, são realizados encaminhamentos de pedido seguro em desemprego, intermediação de carteira de trabalho e o Programa Gaúcho de Artesanato. Devido à pandemia, o Cine está atendendo com efetivo menor e, de preferência, se puderem ligar para o Cine antes de se dirigir, os oficiais agradecem. Em Caxias também foi criado um cartório com o intuito de proteger idosos contra golpes. Para contar com o apoio e atendimento, o cartório de atendimento ao idoso da Polícia Civil estará atendendo até o final do mês de março. A proposta é acolher esses idosos acima de 65 anos que são vítimas de inúmeros golpes, desde ordem financeira até mesmo crimes sexuais. A Comissão do Idoso, formada pelo vereador Felipe Gremalier, do MDB, fez a criação desse instituto como forma de proteger os idosos dentro das instituições que procuram os seus serviços. Falando dos bares e de restaurantes, nos setores mais afetados durante as restrições desse mês de março por conta da bandeira preta, o Sindicato de Caxias do Sul afirma que a cogestão e o novo decreto auxilia a permanência dos negócios, mas lembra que a sobrevivência está afetada. Após um mês praticamente de ter as atividades restritas, bares e restaurantes voltaram a atender de forma programada conforme as novas restrições, podendo trabalhar com atendimento presencial das 5 às 20 horas. Contudo, o sindicato do setor alerta que pode ocorrer aí fechamentos sucessivos de vários estabelecimentos que desde o ano passado enfrentam restrições, diminuição de público e diversas formas de adversidade, o que tem dificultado a sobrevivência desse tipo de negócio em um ano tão complicado. Por falar em negócios que vão bem, a Vinícola Garibaldi, após comemorar uma safra recorde de uva, iniciou o ano da temporada das espumantes com medalhas de distinção francesa. A Vinícola Garibaldi está comemorando a conquista da primeira medalha do ano de 2021 e chegou com a chancela da França, um dos mais notórios produtores mundiais de vinho. A Garibaldi Espumante Chardonnay Brut obteve medalha de prata no concurso Chardonnay du Monde, realizado de 9 a 12 de março, em Saint-Lager, famosa região da Borgonha francesa, onde se produz os champanhes mais concorridos do mundo. Diferentemente dos outros certames, esse voltou exclusivamente para a avaliação dos vinhos, onde os produtos da Vinícola Garibaldi obtiveram grande destaque. Os vinhos da Serra Gaúcha sucessivamente são premiados na Europa. Outra informação importante: para Monte Alegre dos Campos haverá desligamento programado de energia elétrica para reparos na rede. Ele ocorre hoje, o horário é das 13h08 até as 18h38. No bairro Capela São Francisco, em Monte Alegre dos Campos. Então o fornecimento será cortado por parte da RGE e para reparos na rede. Em Passo Fundo, a cidade amanheceu enlutada porque amigos prestam as últimas homenagens a Adão Cirinei. Famoso empresário, Adão Cirinei da Cunha, era proprietário da Gran Palazzo, uma das mais tradicionais casas de shows e eventos de Passo Fundo. Ele faleceu no começo da noite de ontem devido a complicações causadas por conta da Covid, uma persona muito conhecida da capital do Planalto Médio, que acabou fazendo a sua passagem, deixando toda a comunidade enlutada. Informação também para Passo Fundo: a gasolina chegou a baixar em alguns postos de combustíveis da cidade. Cerca de 20 centavos ao litro foi a constatação feita pela reportagem da rádio Uirapuru. Em alguns postos o valor do litro caiu 20 centavos, em outros 14. Portanto, o consumidor encontra a gasolina sendo comercializada a R$ 5,79 na cidade. Aqui no Rio Grande do Sul, as informações dessa manhã atualizadas dão conta que os pedágios da Freeway e de duas rodovias ficarão mais caros a partir da próxima sexta-feira. A CCR Via Sul, principal concessionária da rodovia 101 e também da Freeway, vai aumentar o preço dos pedágios após a aprovação
da ANTT. As tarifas vão incorrer aí na BR-386 e na 101 nos trechos do Rio Grande do Sul. Então, informação, pedágios mais caros. O governador do estado também sanciona e reconheceu que atividades físicas e atividades de ensino são essenciais. Na tarde de ontem, o projeto de lei 144/2020, que reconhece a atividade física e a educação infantil e fundamental da rede pública e privada como essencial, foi sancionado pelo governador Eduardo Leite e publicado no Diário Oficial no dia de hoje, novos decretos que regulamentam essas atividades no Rio Grande do Sul durante a questão da pandemia. Então, durante as bandeiras pretas, eventuais que venham a seguir ou novas restrições, haverá mudança no tocante ao ensino. Nós lembramos que o ensino, nesse momento, encontra-se suspenso por conta de uma discussão em uma ação judicial. As atividades físicas, durante o modelo de cogestão, estão sendo retomadas nas atividades de forma gradativa, dentro de horários específicos. Os supermercados, de acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados, estão focando em itens essenciais e mantêm os produtos de Páscoa em segundo plano em meio à pandemia. As vendas relacionadas a ovos de Páscoa e demais itens vinculados à data, que já é na semana que vem, estão desacreditadas nos principais supermercados. Além dos estoques menores, as instituições de vendas de produtos essenciais estão voltando seus estoques para itens essenciais pela população. Haja vista a crescente do preço dos ovos de Páscoa, você encontra aí exemplares custando de R$70 a R$100, o que é um preço um pouco caro para pagar por um produto de chocolate, além do fato de que as pessoas estão priorizando gastos mais necessários nessa época. Na manhã de hoje, ocorre de forma simultânea pela Polícia Civil a inauguração de 8 novas salas das Margaridas. O que é a Sala das Margaridas? É um local próprio nas delegacias de polícia voltado para atendimento de mulheres que tenham sofrido violência física ou assédio moral. Nas delegacias de pronto atendimento de Carazinho, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, São Borja e Vacaria passarão a contar com esta nova sala voltada para atendimento de público feminino. Esperamos que a iniciativa se espalhe por mais cidades. No dia de ontem, o estado do Rio Grande do Sul inteiro foi tomado pela notícia de uma ameaça de bomba na prefeitura de Esteio. Ao final da tarde, foi dito que era um alarme falso. Na noite de ontem, as investigações seguiram por parte da Delegacia de Polícia e foi identificado o autor desta falsa denúncia de bomba. Se trata de um funcionário concursado da prefeitura que trabalhou por 25 anos na instituição e estava inconformado com o não atendimento das suas demandas e o não agendamento de um compromisso. Com isso, ele resolveu ligar para a atendente da Prefeitura Municipal de Esteio e dizer que tinha uma bomba no prédio que explodiria às 16 horas. O prédio foi evacuado, a Polícia Civil, a Brigada Militar, o BOP e o GAT foram acionados para vasculhar todo o prédio. Robôs e toda a aparelhagem vinculada a atos de explosão foram utilizados e nada foi encontrado. Na noite de ontem, o sujeito foi chamado à delegacia, seu nome não foi divulgado, porque a polícia quer evitar represálias que já estavam acontecendo contra o idoso. O trote acabou causando um grande transtorno na cidade de Esteio e mobilizando de forma desnecessária um alto contingente policial. Lá na fronteira, em Bagé, o Ministério Público investiga o prefeito por alteração na ordem dos grupos de vacinação. Profissionais da área de segurança foram vacinados antes de integrantes dos grupos prioritários. O Ministério Público afirma que alterações no plano de gestão do Ministério da Saúde não podem ser feitas por gestores municipais e investiga as circunstâncias desse caso ocorrido em Bagé. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo comercial. Antes disso, nós vamos passar o quadro Acontece, dessa vez em André da Rocha, falando sobre iniciativas que beneficiam os munícipes. Agora a gente fala sobre os passeios públicos. Após o intervalo, eu retorno com as notícias do Brasil e do mundo. Fique comigo, esse é o Expresso Meio-Dia pela Conecta Mais TV. Eu volto já. No ano
ano de 2017 iniciou um projeto de mobilidade urbana aqui no município de André da Rocha. O ano agora é 2021 e esse projeto está dando certo. Nessa reportagem nós vamos te apresentar um pouco mais sobre toda essa história. Estamos aqui para falar de uma parceria que deu certo, prova de que a parceria entre a comunidade e a administração pública dá grandes frutos como esse do passeio público. Iniciou em 2017 essa parceria com os proprietários e a administração municipal dos passeios públicos e melhoramento dos que já tinham, né? Com a inclusão da acessibilidade e mobilidade para futuros, como não temos muitos casos aqui em nosso município, mas caso venha a ter. As ruas que foram contempladas com esse projeto dos passeios públicos foi a Avenida Buarque de Macedo, parte da Avenida Mantino Vieira Hoffmann, a Rua Hortêncio Machado e a Marcolino Fonseca. Além de deixar as nossas ruas com a estética mais bonita, ela contribui com a segurança de todos os pedestres, tanto os de nossa comunidade quanto os de que nos visitam. E dentro da disponibilidade de recursos, esse programa seguirá nas demais ruas durante todo o mandato. Na realidade, o passeio público, além de tornar o ambiente mais bonito, é de proporcionar maior segurança aqui para nós, principalmente por ser a rua onde tem a escola, transitam muitas crianças. E então, antes não eram poucas casas que tinham calçadas aqui na nossa rua e não eram padronizadas. Agora, então, com essa parceria com o município, foi padronizadas as calçadas e aí as crianças podem transitar pelas calçadas e com maior segurança. Antes, principalmente nos dias de chuva ou inverno, as crianças tinham, em alguns pedaços, para não sujar os seus calçados, elas tinham que caminhar na rua. E aí, como transitam os carros aí na rua, isso proporciona maior segurança para elas. Até agora tem umas quantas crianças na rua, então elas podem correr, podem brincar aqui, além de já ter colocado a rampa de acessibilidade, né? Então, graças a Deus é que nós não temos muitas pessoas que necessitam disso, mas já é necessário e bom para caso tenha algumas pessoas que necessitem já ter aqui daí nas calçadas. Para mim foi ótimo, porque melhorou 100%, né, com a calçada. Antes não tinha só o calçamento assim, né? Agora, para mim está ótimo. Além do bem-estar da pessoal andar nas calçadas, houve o benefício de, por exemplo, até o pó, que tinha muita terra, pó e coisa assim, terminou, porque não entrou mais barro na cidade, né? Depois vem essa etapa aqui, que nós estamos nessa calçada aqui, que foi uma coisa mais útil ainda, além do embelezamento. Porque aqui tem o problema do colégio, estudante, tudo converge ali, né? O ônibus escolar, todo mundo, né? Então, na hora do pique, na chegada e na saída, principalmente, nunca houve nada de desastre. Mas era um perigo constante, por falta de calçada. Eles caminhavam na rua, né? Vinha auto, ônibus, tudo na rua, né? E aí, com o calçamento, isso aí aliviou, né? Aí, porque é um perigo as crianças andar, se descuidar, né? Ainda bem que os chofeiros são cuidadosos, né? Mas sempre tem o perigo, né? Então, esse aí foi o grande benefício que teve para o nosso município, foi isso. Além de embelezar, os cuidados de perigo de trânsito e tal. A Pamplona é um comércio de tintas automotivas situada em Nova Prata. Com todo o cuidado e profissionalismo, chegamos à cor e tom desejado em lata ou spray. Você encontra na Pamplona produtos de cuidados gerais para seu carro e também tapetes industriais de diversos modelos. Pamplona Tintas. Você assiste o B-Night toda quinta-feira? Se não assiste, tá perdendo muita coisa, porque nessa quinta-feira temos um convidado especial. Um dos mais renomados pediatras de toda a nossa região. Eu estou falando de Dr. Neri Volpato. Estará contando a sua história aqui nesse sofá. Superar este momento.
em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano. A sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355 Adilnet Telecom. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Retornando ao vivo para o Expresso Meio-Dia com você, ao vivo na Conecta Mais TV. Nesse momento a temperatura é de 23 graus, o céu segue nublado, não há chance de chuva segundo as previsões, mas a gente sabe que previsões podem se enganar. Enfim, notícias do Brasil, nessa manhã, destaque para você, começando pela economia. A Bayer anuncia a venda da sua unidade produtiva em São Paulo para a União Química. O valor do negócio não foi divulgado e a movimentação é estratégica por estar alinhada com os planos de negócio da multinacional alemã. O anúncio foi na noite de ontem. A unidade que fica de Cancioneiro, que fica em São Paulo, para o grupo brasileiro União Química. A planta tem 15 mil metros quadrados, produz hormônios femininos como conceptivos, pílulas de reposição e capacidade de produção de 70 milhões de blisters por ano. O valor não foi divulgado, mas deve estar na casa do bilhão. E outra grande aquisição que foi anunciada na manhã de hoje, o Carrefour Brasil anuncia a compra do grupo Big. O negócio, avaliado em 7 milhões e 500 milhões de reais, fará a maior rede de varejo do Brasil. O Big possui aí mais de 387 lojas pelo país e deverão todas elas repassarem para a bandeira Carrefour. A estratégia do negócio era traçada a longos meses e deve durar até 3 anos o período de transição. O negócio, pelo volume importado, deverá passar pela aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e até deve ter nos próximos anos um período de lenta transição das marcas. A estratégia do grupo francês é expandir a sua marca no Brasil e o Big é o terceiro maior grupo varejista de todo o país. Informação para o micro e pequeno empreendedor. Na última segunda-feira foi anunciada pelo Ministério da Economia a criação do Sistema de Defesa do Empreendedor, que está disponível no Portal do Empreendedor. O serviço funcionará de modo semelhante ao Portal do Consumidor, que faz um canal de comunicação com as empresas. Segundo a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, é uma nova ferramenta que visa estabelecer um diálogo entre o governo e o pequeno empresário. Na manhã de hoje,
Após o pronunciamento na noite de ontem em rede nacional, o presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião conjunta com os presidentes do Congresso, o Senado e a Câmara, e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Alguns ministros de Estado, como o novo ministro da Saúde, estiveram presentes, e governadores de 6 estados parceiros do governo federal também fizeram-se presentes. Ao final da reunião, perto do fim da manhã, o Bolsonaro falou ao público de uma forma ponderada, utilizando máscara, dizendo que a vida vem em primeiro lugar e que estão sendo alinhados diversas ferramentas ao mesmo tempo para contornar este momento crítico pelo qual nós passamos. Após ser profundamente pressionado na semana passada e nesta por um pronunciamento e uma fala que dirigisse à população durante este momento crítico, o presidente se mencionou na noite de ontem, falando sobre a vacinação em massa e do Programa Nacional de Imunização, que deve, até o final do ano, estender a proteção sobre toda a população brasileira, assim como assegurar a autossuficiência nacional na produção de vacinas. Hoje pela manhã, também em tom ponderado, Bolsonaro não atacou ninguém, falou sobre a cooperação entre os poderes e da ação rápida da República para tentar auxiliar o problema. Ação rápida, porém um pouco tardia. Esse tipo de ação deveria ter sido tomada há um mês atrás, quando nós entrávamos na fase mais crítica. Esperamos agora que o socorro por parte da União aos estados e aos municípios, através do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, possa dar notícias melhores nos próximos dias a todos os cidadãos brasileiros. Na fala durante a noite de ontem foram registrados panelaços em diversas cidades brasileiras. A informação dá conta de que em várias capitais, durante a fala do presidente, panelas batiam, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Campo Grande, Salvador, entre outras cidades, como forma de protesto. O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados coloca aí, agora vai a apreciação do Senado, novo leque de doenças a serem detectados pelo teste do pezinho, que é ofertado pelo Sistema Único de Saúde. A proposta é acrescentar ao exame do pezinho mais 14 doenças a serem identificadas. O SUS realiza esse teste que engloba 6 doenças e o novo projeto de lei quer que pelo menos 20 doenças possam ser detectadas a partir da testagem gratuita realizada em recém-nascidos. Esperamos a aprovação desse importante projeto. Outra situação que também ocorreu ontem em Brasília foi o julgamento sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro num processo envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na opinião do jurista e especialista Lênio Streck, professor da Unicinos, com a suspeição de Moro declarada, o STF reestabelece a ordem da justiça brasileira a partir dos mandamentos constantes na Constituição. Abre aspas, o Supremo hoje recuperou a esperança para um futuro da justiça brasileira, diferente daqueles que pregam o caos. O STF deu um passo para o futuro, fecha aspas, analisou Lênio Streck. Boa notícia, falando da situação das vacinas, na manhã de hoje, o Butantan, em uma nova remessa, entregou 2.200.000 doses de Coronavac ao Ministério da Saúde. Ao total, o Instituto Butantan já repassou cerca de 28 milhões de doses de vacinas ao Ministério da Saúde. De acordo com os termos, são previstas 46 milhões de doses até o fim de abril. A produção acelerada e agora engrenou, então esperamos que o mais breve possível todas as camadas da sociedade possam receber a vacinação. Do outro lado, a Fiocruz, um dos institutos científicos de maior respeito no Brasil e do mundo, descobriu novas mutações da variante brasileira do novo coronavírus. Pesquisadores afirmaram que a vacina continua sendo a forma mais eficiente de proteção e identificaram novas cepas dentro da cepa brasileira, ou seja, a rotação viral está acelerada e o vírus vai se modificando como forma de sobreviver, ao mesmo tempo que infecta de forma mais ampla e
também mais voraz. A Fiocruz também, nesse mesmo estudo, pediu restrições para conter o avanço da Covid em 24 estados e também no Distrito Federal. A recomendação para fechamentos de atividades não essenciais por 14 dias, a fim de reduzir a transmissão viral. Esse foi o prognóstico trazido pela Fundação Oswaldo Cruz. E da série Não Há o que Não Haja, um ex-governador de Rondônia, em um vídeo gravado nas redes sociais, defende o uso de solda elétrica para tratamento da Covid-19. Ivo Cassol contou ao site G1 que decidiu fazer a gravação no início da semana em Rolim de Moura, Rondônia, depois de saber de um caso semelhante de um conhecido que havia sido infectado em São Francisco do Guaporé e que se curou após ser exposto à fumaça da solda elétrica. Muito bem, a gente passa a notícia, o julgamento acaba sendo seu. Daqui a pouco a gente vai utilizar eletrodos de solda para tratar dos doentes. Enfim, informação da Polícia Federal nessa manhã, mandados de busca e apreensão e de prisão contra suspeitos no Rio de Janeiro que fraudavam esquemas de alvarás de soltura. A operação é realizada a partir de uma investigação do Ministério Público Federal que apura a soltura de um traficante internacional de armas que segue foragido, que foi liberado a partir de um alvará judicial falsificado. Várias pessoas são investigadas, 16 mandados foram cumpridos e 4 mandados de prisão também foram expedidos, inclusive contra uma advogada que não foi localizada e encontra-se foragida. Na Universidade de Brasília, após diversos procedimentos investigativos, 25 estudantes foram punidos por fraudes em cotas raciais no ano de 2020, a maioria nos cursos de medicina e, pasmem, direito, onde tudo deveria ser correto. Ao todo, 15 alunos foram expulsos, 8 ex-alunos foram afastados e tiveram seus créditos zerados. Outros 2 já formados acabaram perdendo seus diplomas por fraudar o sistema de cota racial. Informação sobre Aparecida de Goiânia, um caso que reflete o caos que a população passa e o quadro de sanidade mental. Um homem acabou quebrando uma clínica da mulher por ela não ter feito o almoço na hora certa. Conforme o delegado, o suspeito acordou na hora do almoço, depois de ter trabalhado à noite, e se irritou pelo fato de que a refeição não estava pronta e começou uma discussão. Ele foi solto após pagar fiança e, no momento de fúria, acabou quebrando toda a clínica que a esposa trabalhava. Informações internacionais: a temperatura das relações entre Estados Unidos, Rússia e China subiu a um novo degrau. Isso porque os gigantes do Oriente, tanto o governo russo quanto Pequim, convocaram uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir as ações americanas que estão agindo de forma destrutiva junto às relações nos países. As recentes declarações do presidente Joe Biden mirando Pequim e Moscou, assim como as manobras militares executadas na Europa e no Mar da China, têm deixado os governos russos e chineses bastante desconfortáveis. E a reunião do Conselho, da cúpula do Conselho de Segurança da ONU, quer ver aí quais são as ações americanas e os próximos passos. Além de China, Rússia e Estados Unidos, também compõem o Conselho Superior de Segurança da ONU, o Reino Unido, a França, entre outros países fortemente armados, ou seja, os maiores exércitos do mundo, que vão discutir aí qual é essa panela de pressão internacional que em 2021 ameaça também causar problemas. O que causou problema no dia de hoje foi no Canal de Suez, no Egito, um dos principais canais de passagem do mar Mediterrâneo para o mar Egeu, entre outras fontes de ligação. Um dos pontos comerciais mais disputados do mundo acabou sendo travado por conta de um mega navio com 400 metros de comprimento que acabou encalhando no canal após receber uma rajada de vento. Até hoje, de meio-dia, tentativas de retirar o mega navio do local não haviam dado certo e o trânsito segue, interrompido. Lembrando que esse canal é um dos principais pontos de ligação entre a Europa e o Oriente.
E lá em Mianmar, onde houve um golpe militar, a junta militar local libertou diversos prisioneiros no dia de ontem. Não houve comunicado oficial com o número de pessoas soltas, mas ativistas falam em 15 ônibus lotados. Yangon, a maior cidade do país, tem dias de greve, protestos e revoltas com esse golpe militar que já dura cerca de um mês. Essas são as principais informações que nós tínhamos nessa manhã para repassar para você. Eu agradeço a audiência de todos, em especial o recadinho da Salete Toscan, que gosta muito do ditado "não há o que não haja". Obrigado pela sua audiência, Salete. Nós retornamos amanhã pontualmente ao meio-dia. Eu desejo uma boa quarta-feira e uma boa tarde a todos vocês. Até amanhã.